Êxodo 18, 3 ao 18. Peço que você me empreste 30 minutos do seu tempo nessa manhã. Vamos falar de um tema muito importante, que se chama os perigos da liderança solitária e a necessidade de presbíteros. Os perigos da liderança solitária e a necessidade de presbíteros. Tá? Vamos pensar isso em alguns minutos. Amém ou misericórdia? Então, amém. Inicialmente a gente vai ler até o verso 18 e depois a gente prossegue a leitura. Então, deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa consultá-la. Diz assim o texto: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Como eu disse, o nosso tema fala sobre liderança solitária. E antes da gente começar, deixe-me dizer, somos todos líderes, todos. Por isso a gente trouxe esse sermão não apenas para a nossa liderança, ou para aqueles que estão, talvez, uma posição de maior liderança. Mas a ideia, irmãos, é que todos nós temos alguma função de liderança, alguma responsabilidade de liderança em algum momento, em algum lugar da nossa vida. Seja dentro do nosso próprio lar, liderando família, liderando crianças, liderando alguém, seja do nosso ambiente de trabalho ou também seja na igreja. Então, esse sermão não é para um grupo seleto da igreja, esse sermão é para a sua vida. É para o seu coração. E, claro, para a comunidade como um todo. A gente vai falar de dois grandes aspectos que estão estreitamente ligados. Uma liderança solitária e a necessidade de presbíteros. E a gente vai chegar lá. Bom, eu não sei você, mas eu já tive essa experiência. Não tão boa assim. Você já tentou impressionar alguém? Alguém, claro que você se importa com essa pessoa, alguém da sua família, mas geralmente alguém que tem alguma autoridade maior do que você. Exemplo, seu pai, um tio que você gosta muito, não sei, seu avô, o pastor da sua igreja, não sei, alguém que você gosta, alguém que você se importa, mas que tem alguma autoridade. Talvez o teu chefe no ambiente de trabalho, você preparou aquele projeto, aquela apresentação, e você criou uma expectativa, né? Vou impressioná-lo, né? E aí, quando chega esse momento, essa pessoa que você quer impressionar, é claro, ela é muito mais experiente do que você. Seja naquele assunto de trabalho, ou seja na própria vida. Ela já viveu bem mais do que você. Ela colheu experiências ao longo da vida. Então, ela tem uma espécie de sabedoria viva e orgânica reunida dentro dela. E você, coitado, está tentando impressionar essa pessoa. E aí, quando você monta essa apresentação, seja lá o que for, e aí essa pessoa chega para você, olha tudo que você apresentou, tudo que você mostrou, e ela diz algo assim, olha, meio sem graça, né? Não está legal, não. Não está bom, não. Deixa-me te dizer os motivos. Deixa eu dizer como você pode melhorar isso. Meu pai tem uma frase famosa na nossa família, fui criado ouvindo ela. Sempre que a gente fazia alguma coisa para tentar impressioná-lo, ele dizia assim, tá bom, mas pode melhorar. Eu cresci ouvindo isso. Uma frase boa, claro. Sempre quer tirar o melhor de nós. Mas há outras frases, como, por exemplo, trabalhe menos e faça mais. Coisas que já ouvi. Pense mais antes de começar. Né? E coisas do tipo. Ou como a própria frase que o nosso ancião Jetro disse. O que você está fazendo não é bom. Bom, irmãos, essa foi a experiência de Moisés nesse momento.
Eu não sei se você sabe ao certo como que Êxodo 18 se encaixa na história de Moisés, mas eu explico isso rápido para você. Moisés está, digamos assim, descansando de uma sequência de vitórias que ele teve. Moisés está naquele período do ministério que a gente chama de o auge do ministério. Moisés, de fato, ouviu a voz de Deus na sarça, saiu de Midian quase que sem nada, foi para o Egito, ou voltou para o Egito, sem saber se o povo iria ouvi-lo, sem saber se Faraó iria ouvi-lo, e agora ele tem certeza que Deus o chamou, que Deus estava do seu lado e que milagres extraordinários aconteceram. Até aquele momento, ninguém tinha vivido tantos milagres e sinais quanto Moisés e aquela geração viveu. Vocês lembram? As 10 pragas, pelo menos. O Mar Vermelho se abrindo e se fechando em cima do exército mais poderoso da terra. Então você entende que a gente está falando de um Moisés aqui, superstar, super poderoso? E na história do capítulo 18, o que acontece? A família de Moisés não participou disso. Eles ficaram em Midian, provavelmente para a proteção deles. Sua esposa, seus filhos e seu sogro. Agora, no meio do deserto, depois de viver tudo isso, o sogro leva a mulher e as crianças e se encontra com ele no meio do caminho. E no meio do caminho, Moisés, claro, está super feliz, super alegre. Ele recebe a família dele, claro, né, com sorriso, com festa e tal. Os primeiros versos do capítulo 18 vão dar conta para você disso, da empolgação de Moisés. Moisés se senta com Jetro e o que ele faz nesses primeiros versos é contar essas histórias. Claro, ele precisa comunicar as verdades de Deus, ele precisa comunicar os milagres, mas a intenção dele, de fato, irmãos, aqui é sincera, é positiva. É dizer o que Deus estava fazendo na vida dele e do povo. E trazer, claro, alegria para o coração e fé para o coração da sua própria família. Afinal, eles não viveram isso. Então, Moisés está o quê? Empolgado. O problema é que isso aconteceu no dia anterior. Agora eles dormem e o dia amanhece. E quando o dia amanhece, já viu, a segunda-feira sempre chega, não é isso? A segunda-feira de Moisés chegou. E o que ele tem que fazer? Voltar para o trabalho. E quando ele volta para o trabalho, Jetro acompanha ele para poder ver o que acontecia no dia a dia. Viveu tudo o que viveu, mas vamos ver como é que é o dia a dia de Moisés. E aí, quando Moisés chega no trabalho, tem aquela fila imensa, gigantesca, os teólogos colocam pelo menos milhões de pessoas, é o número que vai de 1 a 5 milhões de hebreus no deserto. Então você tenta entender a proporção disso, a responsabilidade disso, enfim. E aquelas pessoas têm causas para apresentar, cheias de problemas, sem falar no desconforto, no sol escaldante, etc, etc. E eles estão ali em pé, querendo uma solução de Moisés. E Jetro está vendo tudo isso. E ele vê a primeira coisa totalmente errada. Moisés está sentado, julgando, ensinando, e o povo está em pé. Alguns trazem a queixa e vão embora. Outros que estão lá no final da fila vão ficar de manhã até o cair da tarde, em pé, em pleno deserto. Entende, irmãos? Jetro consegue visualizar um problema que não é pequeno, viu? Não é pequeno. Segundo as palavras de Jetro, ele está dizendo, olha, você não vai aguentar isso. Então é um problema destrutivo tanto para o povo quanto para a liderança de Moisés. Se Jetro não intervém, é possível que o rebanho se dispersasse e a própria liderança de Moisés sucumbisse. Bom, e a partir daí, então, a gente tem algumas lições práticas sobre a liderança de Moisés. Eu vou sobrevoar isso aqui, porque o meu objetivo é mais o final, é o conselho de Jetro, tá bom? Mas eu acho, irmãos, que antes da gente chegar lá, existem 6 lições positivas, é claro, né? A gente vai extrair lições positivas de uma atitude errada de Moisés. Mas tem 6 lições positivas que eu quero muito que você aprenda. Que você anote isso na tábua do seu coração, que você guarde isso com você, tá bom? 6 lições práticas dessa liderança solitária. Primeira coisa. Não existe líder que parou de aprender. Não existe líder que parou de aprender. Os pastores gostam de uma frase, eu também gosto, que se chama: aquele que parou de aprender, parou de ensinar. Eu disse, Moisés está no auge do ministério, o ministério, digamos assim, né, entre aspas, de sucesso, indo de vitória em vitória, com todos os percalços que tiveram, os maiores milagres da história, mas veja, ele está sendo ensinado por um homem comum.
É possível que Jetro fosse um homem de Deus, ok? Mas Jetro é um sacerdote de Midian, e a gente não sabe nem se ele é sacerdote do Deus Altíssimo, a gente não sabe. Alguns dizem que é, outros dizem que não é, a gente não tem certeza. A questão é, alguém que está vindo de fora, da nossa experiência de culto, do nosso contexto religioso, das nossas experiências com Deus, está vindo dando conselho para a gente. É mais velho que a gente? Sim. É mais sábio que a gente? Provavelmente. Mas não viveu o que a gente viveu. E o líder somos nós. Mas ainda assim, a primeira lição desse texto é que existem conselhos de pessoas comuns que a gente precisa estar disposto a ouvir. Em primeiro lugar. Segundo, nem sempre o que é bom para a liderança é bom para o povo. Deu para ver nessa cena que estava ruim para todo mundo, mas para Moisés estava um pouquinho melhor. Porque Jetro vê Moisés sentado e o povo de pé. Estava ruim para Moisés, porque, obviamente, essa crise ia respingar nele. Mas ele estava sentado e o povo de pé. Então, nem sempre, quando é bom para a liderança, é bom para o povo. Moisés não parece estar incomodado com isso. Mas alguém que está vendo de fora está vendo o problema. A liderança existe para facilitar a vida do povo, para resolver os problemas, para limpar, né, o terreno, e não para criar mais problemas. Terceiro, aí sim, sempre que é ruim para o povo, também será ruim para você, que é líder. Sempre. Você pode dizer, Moisés está um pouco melhor, ok, mas escute isso. Um povo em pé, cansado, é um povo estressado. Um povo estressado é um povo que reclama, é um povo que murmura, é um povo que vai trazer mais peso para a sua própria liderança. Então, o que acontece? O erro de Moisés vai se transformar no erro do povo, e o erro do povo volta para Moisés como uma carga a mais e desnecessária na vida dele. Então, se for ruim para o povo, também será ruim para o líder. Isso é óbvio, e é isso que Jetro está tentando avisar, verso 18. Você e o seu povo ficarão esgotados. Veja que não é só o povo que está em pé, Moisés também, porque isso vai voltar negativamente para ele. Quarto lugar, não confunda peso com fardo. Escute isso, irmãos. O ministério é pesado. E aqui, já falando de liderança, claro, na igreja. Liderança ministerial. O ministério é pesado, por si só. Nós lidamos com o rebanho emprestado do Rei dos Reis, o sumo pastor. Então, em si mesmo, o ministério tem o seu próprio peso. Segunda coisa, o ministério tem a sua sujeira. E eu digo aqui entre aspas, por quê? Digo sujeira em relação aos nossos pecados. Tanto da liderança quanto dos liderados. Tanto do pastor temporário quanto do rebanho do Senhor Jesus. Nós temos nossas imperfeições. Então, aquele que chega no ministério não querendo se sujar, está no lugar errado. Aquele que chega no ministério não querendo carregar peso, também está errado. E não é disso que a gente está falando. De novo, o ministério tem seu peso, viu? Seja você líder do departamento infantil, seja você líder de patrimônio, líder do Ministério de Louvor, ou qualquer outra liderança da nossa igreja. Ei, vai ser pesado. As pessoas vão colocar cargas em cima de você. E isso é normal, porque isso faz parte do ministério. Agora, existem pesos e pesos. Quando eu faço a diferença entre peso e fardo, eu acho que a ideia aqui é clara. Fardo, irmãos, é um peso, nesse contexto, desnecessário, provocado pela nossa má administração, pela nossa má regência. Nós podemos gerar um peso que não existia e não precisava existir. Esse peso ele é destrutivo e lentamente devastador, tanto para o líder quanto para os liderados. Quinto lugar, não existe sucesso no ministério solo. Verso 18, no finalzinho, Jetro diz, você não pode executá-la sozinho. Essa é a conclusão, irmãos. Moisés estava fadado ao fracasso se ficasse sozinho. E aqui talvez seja o maior perigo da liderança solitária. Por quê? A gente passa muito tempo liderando. E a gente vai liderando e liderando. E vai resolvendo os problemas e vai dando conta, de uma forma ou de outra. O coração está a mil, a cabeça está a mil. Mas você vai conseguindo lidar com aquilo ali. Você vai aprendendo como fazer. Você vai deixando a desejar em outras áreas para poder melhorar nessa área.
Só que com o tempo, vai ficar cada vez mais provado de que você não vai conseguir chegar até o final da jornada. E o pior problema que isso desenvolve é uma palavrinha muito pequena, mas muito perigosa, chamada ego. Porque, veja, Moisés está vindo de milagres em milagres, vitória em vitória. Então, a chance de Moisés começar a pensar que sou eu quem resolve todos os problemas desse povo, é mais ou menos essa resposta que ele dá para Jetro. Olha, o povo vem aqui, traz as causas, eu vou decidindo, eu vou fazendo e tal. Não estou falando que Moisés aqui está arrogante, mas é possível que ele ficasse com o passar do tempo. Segunda coisa que acontece com o líder lobo solitário. Sabe o que acontece? Ele começa a achar que não só ele é o resolvedor de problemas, mas ele é indispensável. Não, se eu não estiver na frente da MCM, as coisas não acontecem. Se eu não fosse o pastor, a gente não estava aqui onde a gente está. E a gente começa a pensar que somos insubstituíveis dentro do reino de Deus. Quanta arrogância, quanta petulância. Se a gente parar para lembrar que nunca foi sobre o mensageiro, mas sempre foi sobre a mensagem. Judas caiu, logo, logo Deus providenciou outro. E é assim, irmãos. Não no sentido de que somos descartáveis, mas no sentido de que somos necessários enquanto Deus está atuando em nós. Nós somos especiais, não porque tem algo especial dentro de mim, mas por causa do chamado que Deus tem na minha vida. Ponto final. E Moisés precisa entender isso nesse momento, senão ele vai se tornar um ser arrogante. Bom, não existe sucesso no mistério solo. E por último, em sexto lugar, você pode errar, só não pode parar de escutar. Aqui a gente fecha esse quadro, onde a gente começou dizendo que você não pode parar de aprender, nunca. Nem quando você está no auge do ministério. Nem quando você completou 60 anos de idade. Nem quando você está chegando na casa dos 80 anos. Eu já ouvi de anciãos uma frase muito triste. Eu não tenho mais nada para aprender, Miguel. Cheguei num período da minha vida que não há mais nada. Eu posso até concordar com você que nada mais te surpreende. Tendo vivido 80, 70 anos nesse mundo, eu acho que nada mais te surpreende. Aí eu concordo. Mas dizer que não há mais nada para aprender, cuidado com isso. Isso pode ser arrogância. Entende? E veja, irmãos, é possível, eu já disse isso aqui na igreja e repito, é possível que tivéssemos cometido erros. É muito possível, é muito provável isso. Erros durante nossa vida. E isso é normal. Não no sentido que eu quero normalizar. É normal por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, nesse sentido, quanto mais idade você tem, mais erros você acumulou na sua vida. Entende isso? Mas está tudo bem. Porque Moisés aqui, só para lembrar para você, é um homem de 80 anos. Jetro tem mais idade que ele, mas ele tem 80. A gente não está falando de um garoto. E Moisés está errado. Mas olha o que está escrito no verso 24. Moisés aceitou o conselho do sogro. Aceitou o conselho do homem comum que não viveu as histórias que ele viveu, que não experimentou os milagres que ele experimentou. Mas ele entendeu naquele momento, ei, eu sou o homem usado por Deus, chamado por Deus, mas eu estou errado. E meu sogro está certo. 80 anos. Mas ele tem a coragem de dizer, estou errado, ele está certo. Vou fazer conforme ele me orientou. Amém? Bom, irmãos, então a gente avança. Eu queria ler com você a partir do verso 19, para a gente caminhar mais um pouco. Bom? Verso 19 ao 24. Agora ouça-me, e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Será você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você.
Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Fecha aspas. Jetro terminou o conselho, verso 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. O restante do texto é dizendo que Moisés aplicou o conselho. Então, irmãos, se a gente viu aqui pelo menos 6 lições práticas de uma atitude errada que Moisés estava cometendo, e a gente ainda extraiu lições boas para a gente, tem pelo menos 3 observações que quero fazer desse conselho, porque eu quero me concentrar no final, tá bom? Então, 3 coisas importantes aqui. Primeiro, o velho, e eu falo velho com muito carinho, viu? Ok? O velho não tinha só críticas a fazer, ele também tinha soluções para dar. Eu sei que ele chegou botando o dedo e dizendo assim, olha, o que você está fazendo não é bom. Mas entende que ele não parou por aí? Eu não sei quanto tempo ele teve para refletir. Talvez ele não falou isso no primeiro momento, nas primeiras horas da manhã. Talvez ele falou isso só no final do dia. Afinal, ele viu o povo de pé de manhã até o cair da tarde. Talvez ele teve o dia todo para pensar, eu não sei. Mas a questão é, o mesmo homem que apontou o dedo e disse, ó, isso não é bom, vai naufragar, ok? Ele também é o homem que fala do verso 19 ao verso 23. E dá um conselho, irmãos, que basicamente é o que eu chamo de o protótipo do presbitério ou da liderança do Novo Testamento. Não dá para chamar isso aqui de presbitério, porque o presbitério é inventado no Novo Testamento, ok. Porém, isso aqui é uma espécie de presbitério primitivo. Lança as balizas daquilo que todas as igrejas do Novo Testamento terão. Homens fiéis, pensando, liderando e guiando a igreja do Senhor. Você vai notar que até as características aqui são muito parecidas. Homens fiéis, tementes a Deus, conhecidos dentro do povo, com sabedoria, e eles vão dividir o fardo com você, entende? Ou seja, em primeiro lugar, ele não tinha só críticas, ele tinha soluções. É triste, irmãos, receber 1 milhão de críticas, 1 milhão de apontamentos, e às vezes nenhuma proposta. Os mais sábios já diziam antigamente, para cada problema, 3 soluções. Para cada crítica, 3 propostas. Entende, irmãos? Porque a gente é muito mais rápido em pensar em objeções do que em soluções. E soluções boas, aplicáveis, práticas. Entende isso? Como isso é maravilhoso, irmãos. E é claro, somos uma congregação. E a gente, mais do que ninguém, preza por isso. Então, você tem voz na Assembleia. Você tem voz no meio da igreja. Você não precisa falar só na Assembleia. Você pode falar nos corredores da igreja. Você pode marcar gabinete. Você pode falar com o pastor, com os líderes da igreja. Mas você sobrecarrega um líder da igreja quando você só aponta o dedo. Olha, pastor, eu estou vendo esse defeito, aquele defeito e aquele outro. Ok, irmãos, então eu contei aqui 4 defeitos, 4 vezes 3, 12. Cadê as 12 soluções? Entende isso? Bom, você pode fazer isso. Segundo, só ouça conselhos de quem respeita a sua liderança. Isso aqui é forte, irmãos, mas é importante. Você nota que no verso 19, Jetro diz assim, ó, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Jetro chega apontando o dedo, mas nesse momento ele fala assim, olha, apesar do seu erro, você é o homem colocado por Deus aqui. E você vai continuar. O ponto não é esse. E nem por causa disso você está impedido de errar. Você continua errado. Né? Eu vou te dar o conselho. Mas você é o homem de Deus. Então, você entende que Jetro, sendo mais velho, sendo inclusive o patriarca da família, ele se submete a Moisés. E a partir de agora, Jetro vai viver com eles. Então, quem é que vai liderar? Moisés. Por quê? Ele foi chamado por Deus. Cada líder da igreja, cada líder que está, inclusive, lá fora, é uma autoridade constituída por Deus. Quando você se levanta de uma maneira inadequada, totalmente desrespeitosa contra um desses líderes, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Você está pecando, meu irmão. É pecado. Toda autoridade foi constituída por Deus. Não pode xingar líderes. Não pode menosprezar líderes. Muito menos amaldiçoar. Quem já viu o vídeo aí do pastor amaldiçoando o Detran? Quem já viu? Triste, né? Triste, irmão.
Difícil não rir daquilo, mas é triste. Aquilo ali, no primeiro momento eu achei que aquilo era montagem, mas não é, parece que é verdade. É tipo isso aí. Não pode. Por quê? Sendo colocado para o nosso bem ou para o nosso mal, ei, tem um Deus que está no governo. Ele sabe de todas as coisas. Claro, a gente pode criticar a liderança, acabei de falar que pode. Mas existe a maneira certa de fazer isso. E principalmente, em primeiro lugar, com respeito. Respeitando a posição que aquela pessoa está, porque ela foi colocada por Deus. É claro que o mesmo Deus que colocou pode remover. Então vá e faça e tome as medidas corretas para isso. Amém? Bom, em terceiro lugar. Aí sim a gente chega no alvo da nossa mensagem. O velho ensinou Moisés a necessidade de um presbitério. Eu acho que ficou muito claro na nossa leitura. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. E eles serão chefes de 1.150, 10. Estarão sempre à disposição. Trarão as questões mais difíceis para você e eles vão lidar com as questões mais fáceis. Então veja que Moisés continua com a sua responsabilidade, mas ao invés dele cuidar de tudo, né? O Superman vai cuidar de tudo, vai lidar com tudo, agora ele vai lidar só com as questões mais difíceis. Por quê? Porque tem um pelotão de homens para ajudar ele agora. Entende isso? E no final ele diz, isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles vão dividir com você. Você será capaz, só assim, de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Maravilha, né, irmãos? Maravilha. Que conselho maravilhoso. Eu sei que no início dessa mensagem, quando você ouviu a palavra presbítero e presbitério, é normal para nós que somos batistas atribuir isso e atrelar isso à igreja presbiteriana. Então, a partir de agora, a pregação termina e a aula começa. Nós fazemos isso, irmãos, por causa de, infelizmente, uma tradição que se perdeu no início do século XX. Infelizmente. Porque a Igreja Batista, historicamente, desde o século XVII, na sua criação, ela contou com homens na liderança da igreja, não no governo da igreja, a gente vai fazer essa diferenciação, denominado presbitério. Isso sempre aconteceu e, inclusive, no século XX continua existindo, pelo menos em algumas igrejas. Mas sempre foi um reconhecimento. Eu tenho pelo menos 3 razões para mostrar para você. Claro que elas não são minhas, elas vêm desse texto que está aqui comigo, Fundamentos Batista, uma análise da eclesiologia batista, Mark Dever e Jonathan Lima, que inclusive esteve no Brasil esse ano, Jonathan Lima, editora Pronobis, é um texto robusto, leitura obrigatória para todo pastor ler, pelo menos. Membresia também, seria muito bom. Mas pelo menos o pastor precisa ler isso aqui. Bom, o primeiro argumento é um argumento bíblico, o segundo é um argumento histórico e o último é prático. Vou tentar ser bem rápido aqui, breve, mas há algumas leituras que a gente vai precisar fazer. Porque a gente não pode, irmãos, contra-argumentar sem ter conhecimento. Né? E a membresia de Juscelino não pode ser uma membresia ignorante, pelo menos não a esse conhecimento. E eu sei que vocês já vêm numa caminhada comigo, onde a gente já desconstruiu muita coisa. Então eu só peço que vocês desconstruam mais uma. Ok? Um engano, de novo, de pensar que presbitério é propriedade exclusiva dos presbiterianos. Já para diferenciar logo de início, o presbitério lá funciona como forma de governo da igreja. Isso nunca aconteceu na Igreja Batista. Isso não mexe na forma de governo. A forma de governo permanece congregacional. E isso não é alterado. O presbitério aqui funciona como um conselho ministerial, uma espécie de colegiado de presbíteros que cuidam, pregam, ensinam, visitam, testemunham, enfim, e fazem todas as funções que o pastor faz. Né? E deixa eu falar aqui, senão eu vou adiantar tudo, não vai precisar falar nada. Mas vamos lá. Primeiro argumento, argumento bíblico. Vamos lá. A igreja no primeiro século sempre contou com uma pluralidade de presbíteros, sempre. Isso aqui, irmãos, é um fato reconhecido por todos os nossos grandes teólogos, até por aqueles que não, eles concordavam com isso, mas não colocavam presbíteros na igreja. Até pelos que não usavam presbíteros, concordavam que no Novo Testamento toda a igreja tinha uma pluralidade. Por que pluralidade? Porque nunca era um presbítero. E você vai ver isso.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente abre o Novo Testamento, e eu sei que você já ouviu isso, bispo, presbítero e pastor são sinônimos, pelo menos na maioria dos textos e na maioria dos contextos. Eu vou mostrar para você que só existe uma diferença entre presbítero e pastor. Mas fora isso, são sinônimos, ok? Vamos lá, Atos capítulo 20, verso 17 ao 28. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, anota aí, presbíteros, da igreja de Éfeso. A gente salta para o verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, anota aí, bispos, para pastorearem, anota aí, pastor, a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então você pode anotar embaixo da sua Bíblia, Atos capítulo 20. Usa essas três expressões como sinônimos. Já vou explicar por quê. Eles têm as mesmas características. É por isso que são sinônimos. Em outras palavras, pastor, o que o senhor está dizendo? Que todo pastor é um presbítero. Só que aí há uma diferença. Nem todo presbítero é um pastor. Pelo menos não ainda. A única diferença entre o presbítero e o pastor, e falo de novo, todas as características são as mesmas. Todas. Sempre que você lê qualquer coisa na Bíblia sobre bispo, presbítero e pastor, as características são as mesmas. A única diferença é que o pastor é aquele que, naquele momento, está à frente do rebanho, como esse que vos fala. A diferença é que os outros são presbíteros. Mesmo os pastores ordenados, como exemplo aqui, pastor David, pastor Sérgio, nesse sentido também são presbíteros. Entende, irmãos? Então, é assim que a igreja do Novo Testamento entendia. Esse é o formato. Ok? Há uma frase que eu preciso citar para vocês, desse livro, que diz o seguinte: presbítero é mais uma descrição de caráter, ancião, sábio, enquanto bispo e pastor são descrições de funções. Os termos presbíteros e bispo denotam a mesma coisa no Novo Testamento, com esta diferença. Um significa dignidade, o outro significa dever. Acho que é muito simples, muito fácil. Terceiro, todos os casos de presbíteros estão no plural. Me acompanhe, não se perca aqui. Eu disse, a pregação acabou e a aula começou. Eu estou dizendo, irmãos, que toda vez que a palavra presbítero aparece no Novo Testamento, ela está no plural. Isso vai ficar claro quando eu mostrar os textos para vocês. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, no plural, em cada igreja. Note que presbítero está no plural, mas igreja está no singular. O que significa isso? As igrejas eram pequenas no Novo Testamento. Elas funcionavam dentro de casas. Cada igreja tinha presbíteros. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque nunca existiu liderança solitária no Novo Testamento. Estão entendendo? Era sempre um grupo de homens fiéis, escolhidos pelo pastor, chancelados pela igreja, e que então serviam essa igreja. Sempre foi assim. Eu poderia ficar aqui até amanhã lendo, Atos 15, 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. O Atos 20, que a gente leu, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Até onde a gente sabe, Éfeso só tinha uma igreja. Uma igreja. E ela tinha presbíteros. Veja, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Presbíteros no plural, igreja no singular. Tito 1,5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. E o modelo de plantação de Paulo é uma igreja em cada cidade, city to city, né? Como diz os órgãos missionários aí, seguindo o exemplo de Paulo. Cidade em cidade, uma igreja. Então, em cada cidade, presbíteros. E por aí vai. Tiago 5,14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Não é os presbíteros das igrejas, é o presbítero da sua igreja local. Entende? Bom, mas em segundo lugar, irmãos, em primeiro lugar, fundamento bíblico. Em segundo lugar, o fundamento histórico. Preste atenção.
Sempre existiu alguma igreja batista que manteve um presbitério em sua igreja. Eu vou citar, por causa do tempo, a gente tem uma lista gigantesca de citações e nomes, mas eu vou citar pelo menos 2. O primeiro é W.B. Johnson. Grava esse nome porque esse homem foi o primeiro presidente da nossa convenção nos Estados Unidos. Primeiro presidente da nossa convenção. Início do século XIX, a gente está falando aqui. Olha o que ele escreveu. Ele escreveu um folheto sobre a administração da igreja, etc. e tal. E ele vai dizer, naquela época, o seguinte: cada igreja tinha uma pluralidade de presbíteros. Isso falando sobre as igrejas do Novo Testamento. Aí agora ele vem para cá. A pluralidade no bispado é de grande importância para o aconselhamento, a ajuda mútuos, para que a governança e a edificação do rebanho sejam promovidas da melhor maneira possível. Então está aqui o nosso primeiro presidente dizendo exatamente o que a gente está falando. E, claro, né, talvez um dos nomes mais importantes da Igreja Batista, da história da nossa igreja, Charles Haddon Spurgeon. Lá o nosso tabernáculo metropolitano, ele disse o seguinte: para nós, as escrituras parecem muito explícitas em relação a como esta igreja deveria ser ordenada. Acreditamos que todos os membros devem ter direitos e privilégios iguais. Aqui, Spurgeon está falando e reafirmando o congregacionalismo dentro da Igreja Batista, viu? Está reafirmando. Olha o que ele diz em seguida: que não há poder nos líderes para executar qualquer coisa a menos que tenham total autorização dos membros. Ele está só reafirmando. Acreditamos, no entanto, que a igreja deve escolher seu pastor, tendo escolhido, devem amá-lo e respeitá-lo, por favor, por causa do seu trabalho, e que a ele se associem os diáconos para cuidar dos assuntos pecuniários, ok? E os presbíteros para auxiliar em todos os trabalhos do pastorado no temor de Deus, sendo bispos do rebanho. Lá o Tabernáculo Metropolitano de Londres chegou a ter 20 mil membros. Imagina, irmãos, a maior igreja da Europa. Imagine se Spurgeon estivesse sozinho no ministério. E ele, veja, ele sofria de depressão, para quem não sabe. Depressão crônica. Todos os anos ele precisava se hospedar numa casa de veraneio que ele tinha para se tratar, se cuidar e voltar. Mesmo tendo um grupo forte de homens do lado dele. Se Spurgeon estivesse sozinho, ele não teria chegado onde chegou, não teria sido o homem que ele foi. Bom, maravilha. Eu encerro essa parte, irmãos, só citando por alto. Século XX, e alguns estão vivos ainda no século XXI, alguns nomes mais importantes da Igreja Batista no mundo, textos mais importantes que concordam exatamente com o presbitério na igreja local. John MacArthur faleceu esse ano. Em 1984, ele escreveu um texto também sobre isso, defendendo a pluralidade de presbíteros. John Piper, que em 99, na virada do século, escreveu um texto também defendendo um grupo de presbíteros na igreja. A teologia sistemática Millard Erickson. Por que é importante citar essa teologia sistemática? Porque você não é teólogo nos Estados Unidos ou no Brasil sem estudar Millard Erickson. Você não é teólogo. Quem diz isso é o próprio Mark Dever. Tá? Influenciou todos os seminários, principalmente a galera aí mais antiga. Uma teologia que foi publicada em 1985. Tá? Então você não consegue passar pela teologia sem estudar ele. Ele faz uma defesa muito sólida sobre o congregacionalismo, ele é congregacional, né? E sobre os presbíteros, né? O uso dos presbíteros na igreja. Muito bom, inclusive. Teologia sistemática do Wayne Grudem, que a gente também estudou aqui, mas há uma surpresa, porque em 1994, quando ele lançou a sistemática, o Wayne Grudem ainda era da nossa convenção, ok? Ou seja, mostrando que ele pensava o que ele pensava, enfim, ele não escondeu isso, mostrou, enfim. E isso influenciou toda uma geração. E o Ministério Nove Marcas, como eu já apresentei aqui, Mark Dever, e hoje Jonathan Lima, né? O Ministério Nove Marcas passou para ele, mas desde 1990 vem defendendo um resgate desses valores bíblicos e históricos da Igreja Batista e defendendo a importância do presbitério. Tá, irmãos? Por isso a gente tem visto aí um retorno
aos fundamentos bíblicos e históricos no uso dos presbíteros, muito por causa desses nomes que eu acabei de ler. Para a gente encerrar hoje, então, e partirmos para a nossa parte mais administrativa, há um último argumento que eu queria deixar com vocês. E esse último argumento, irmãos, ele é prático. Se vocês entenderam até aqui que existe um fundamento bíblico robusto, e na história não dá para a gente escapar disso, então escute por que é tão importante brigar por isso aqui. Por que é tão necessário? Eu tenho pelo menos 5 razões para encerrar. Primeiro, permite que o peso do ministério seja compartilhado. E a gente acabou de ver na história de Moisés. Se ele não escolhesse aqueles homens, ele não sobreviveria. A gente viu que ele estava fadado ao fracasso. E isso, irmãos, não é diferente para nós. É claro que o nosso desafio é muito diferente do de Moisés, né? A Igreja Batista do deserto lá era muito difícil, não só pelo número, mas você conhece as histórias. Mas dentro do nosso ministério, irmãos, nós também estamos debaixo do perigo da solitude. E como eu falei, não só da solidão. A solidão trará outros perigos, como egolatria também. A gente começa a pensar, irmãos, de tanto trabalhar, de tanto fazer, que tem alguma coisa diferente em nós. Nós somos insubstituíveis. Quando você compartilha essa liderança, transforma isso num colegiado, o que acontece? Você tende a se tornar um pouco mais humilde. Porque você não ouve só a igreja quando decide na assembleia. Você ouve o conselho lá atrás, quando você está pensando ainda o que você vai fazer. Entende? Você tem homens que ajoelham com você para orar junto contigo e acompanhar. Então isso é muito bom e importante. Segundo, possibilita a responsabilização bíblica do pastor. Eu quero que você entenda isso. Porque é óbvio que a igreja tem essa função e, de fato, tem feito um bom trabalho. Mas, irmãos, escute isso. Em muitos outros contextos, isso não acontece. Porque a gente tem, no geral, pelo menos na Igreja Batista do Brasil, que eu conheço, uma membresia desnutrida, do ponto de vista da palavra. Você faz perguntas de nomes que estão em livros da Bíblia. Essas pessoas não sabem, não conhecem. Basta você fazer esse teste, faz esse teste com alguém, você vai ver. Não conhecem doutrinas básicas da Escritura. Pede para explicar o que é substituição, justificação pela fé. Você sabe, muita gente não sabe. E qual é o prejuízo disso? Se o pastor subir aqui e começar a pregar e enfatizar, por exemplo, o homem no centro, com uma mensagem de autoajuda, levantando os egos, e é bom, é gostoso ouvir essas coisas. No primeiro dia você concorda, você sorri, você se alegra. No segundo dia você já começa a achar estranho. Você fala, tá, tudo bem, foi legal, foi empolgante, eu precisava até de de uma levantada ali, foi maneiro. Mas peraí, e Jesus, onde que está aqui? Porque se a força está dentro de mim e a luz está lá dentro, só basta eu encontrar, então para que eu preciso da cruz de Cristo? A graça entra onde aqui? E aí você começa a questionar. Você tem capacidade de fazer isso, mas em muitos contextos não. E aí o que acontece? Esse grupo de homens que estão estudando as Escrituras, muitos deles já são teólogos, outros já são pastores que fazem parte do presbitério, funcionam, irmãos, como uma espécie de cerca teológica para o pastor. Esse pastor não pode dizer bobagem. Ele não pode começar a defender que a igreja tem que tatuar no punho um trecho da Escritura, ou uma passagem, uma referência da Escritura. E fazer disso uma trend para a igreja e lacrar no Instagram. Entende? O pastor não pode começar a inventar coisas. Porque tem uma cerca em volta dele, tem homens fiéis em volta dele, uma responsabilização bíblica. Isso é muito importante. Isso protege tanto o próprio pastor de errar, e se ele for um homem de Deus, ele vai reconhecer, mesmo com 80 anos, mesmo com um ministério bem sucedido, ele vai dizer, vocês estão certos, mas isso também protege a igreja. Terceiro, proporciona uma maior capacidade para a igreja. Por quê, irmãos? Lembra? Se somos humildes, precisamos reconhecer que a gente não tem todos os dons. Pastor Miguel não tem todos os dons, não sabe de todas as coisas. É leigo em vários e muitos assuntos, e muito mais assuntos do que não. Entende isso? Agora, se eu me cerco de presbíteros, o que acontece? Eu me faço utilizar dos dons deles.
Porque a gente pode contar com a multiplicidade de dons. E é para isso que Deus te colocou na igreja. É por isso que tem tanta gente diferente na igreja. E isso é bom. Porque cada um tem um dom diferente. E nós, como igreja, somos beneficiados por todos esses dons. Entende isso? Ninguém sabe de tudo, ninguém tem tudo, ninguém pode fazer tudo. Quarto, permite que o pastor seja substituído caso seja necessário. E aqui eu não me refiro só a questões de heresia e afastamento do pastor e tal, não é isso. Eu estou falando de casos, irmãos, que pode acontecer com qualquer pessoa. O pastor fica doente, fisicamente ou psicologicamente, não sei. Precisa tirar uma licença urgente. Como é que a gente faz? Um diácono assume? Sim. E muitas vezes isso aconteceu, inclusive na nossa igreja. E é possível que o diácono faça um bom trabalho. Um outro irmão da igreja que nem é diácono assume? Sim. É possível que ele assuma e faça um bom trabalho. Mas isso não é aquilo que está prescrito nas Escrituras. Esse irmão não precisa, não deveria ter que carregar esse peso. Mas alguém que foi chamado para o ministério, que hoje é um presbítero, que tem as mesmas qualificações de um pastor, tem tudo que é necessário para substituir o pastor a qualquer momento, caso isso seja necessário. A igreja não vai precisar importar um pastor da associação, que talvez seja homem de Deus, mas vem de um contexto totalmente diferente do nosso. Ou deixar a igreja na mão de um conselho, de pessoas honestas, de pessoas cheias de boa intenção, mas que não têm a formação teológica e não têm o chamado para liderar o povo. Não tem visão pastoral. E você não pode se sentir atingido quando eu falo isso. Eu estou falando de chamado. Eu disse, todos somos líderes, cada um de nós foi chamado para uma coisa. Se fôssemos todos presbíteros ou pastores, não seríamos uma igreja. Vocês seriam enviados para outras. E isso é bom, irmãos. Isso é necessário. Mas, em último lugar, transforma a igreja em um celeiro de formação de novos pastores. Até aqui sempre foi bom para o pastor e para a igreja. Mas esse último argumento deixa claro que isso também é bom para os presbíteros. Porque além dos pastores que já são ordenados, nós temos dentro do presbitério vocacionados ao ministério. E o que se faz com esse pessoal aí? Faz igual fizeram comigo. Um dia eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, e aí, como é que eu faço? Eu sei que eu tenho um chamado, eu almejo o ministério. Sabe o que o pastor falou para mim? A gente é forjado aí, Miguel. Aí eu fiquei procurando assim, aí. Onde? Isso não é brincadeira, não. Isso é verdade, irmãos. A gente é forjado aí. A gente sente o desejo, a gente vai para o seminário e é a vida que nos forma. Não é a vida, pastor. É o pastor que nos forma. É um pastor que forma outro pastor. É o Moisés que forma Josué. É Paulo que forma Timóteo e Tito. E assim por diante, viu? O texto de Tito que eu citei. Agora você, Tito, em Creta, vai constituir presbíteros como eu ensinei. Tito está dando continuidade à tradição criada no Novo Testamento. E assim por diante. Pastor formando pastor, dentro de um colegiado. E essa é a diferença. Não é um sistema de mentoria online EAD, que eu, dentro do ar-condicionado, mando para o cara lá que está do outro lado do Brasil. Não, é no chão da igreja. É no dia a dia, visitando, fazendo funeral, indo no hospital, dando testemunho, pregando, evangelizando e fazendo tudo que o pastor faz. Por isso, o presbitério é importante, não só para o pastor dividindo o seu fardo, não só para a igreja que vai colher benefícios com isso, mas também para esse obreiro que muito em breve não vai ser somente um presbítero, mas vai estar em alguma igreja local, também sendo pastor e tendo que levantar outros presbíteros. Entende, irmãos? Essa igreja nunca ficará sem líder, sem obreiro. Para a gente encerrar, então, depois dessas 5 razões, eu creio que já é o suficiente. Eu não posso encerrar, irmãos, sem falar do líder perfeito. Eu vou ser breve aqui, mas daria para a gente fazer um sermão só sobre ele. O Senhor Jesus. Como é que Jesus pensava? E só para refrescar sua memória,
Jesus não é Moisés. Escute isso, talvez você não tenha entendido isso. Jesus suportou o peso de todos os pecados daqueles que creram nele, de todos os tempos e todas as eras, de todas as suas ovelhas que ainda creriam nele. Ele suportou o pecado de todo mundo na cruz. Então não tenha dúvida, Jesus poderia liderar sozinho. Alguém tem dúvida disso aqui dentro? Ele poderia fazer tudo o que fez sozinho. E por que é que ele não fez? Porque é ele que está ensinando para a gente que não se faz igreja sozinho, que não se caminha no ministério sozinho, que nós precisamos de ombros fortes do nosso lado para carregar o peso. Apenas 2 textos para refrescar sua memória. Marcos 13:14. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Perceba, eles ficaram durante 3 anos com Jesus, aprendendo no presbitério de Jesus, mas com o objetivo de serem enviados, e no final eles foram. E a pergunta é, como que Jesus ensinou que eles deveriam ser enviados? Lucas 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ou seja, Jesus está ensinando desde o início. Ei, eu contei com 12. Quando vocês forem evangelizar, nunca vá sozinho. Vá de 2 em 2. Por quê, irmãos? Porque não se faz ministério solitário. É isso que ele está ensinando. Eu queria ler o que eu escrevi para você para a gente finalizar. Jesus, diferente de Moisés, não sobrecarregava seu rebanho, não ficava cansado ou frustrado, a ponto de se irar com eles. Pelo contrário, ele alimentava a multidão, ele os curava, ouvia suas queixas, recebia suas crianças. Ele é o líder perfeito. E mesmo assim, cultivou um grupo de homens, denominado discípulos, que caminharam com ele, aprenderam dele e foram enviados por ele. Jesus nos ensinou que a missão é urgente e árdua, mas nunca solitária. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar.